versículo, você fica de pé. Tá bom, Mônica? Fica de pé em nome de Jesus. Porque um dia eu vou falar assim, fica de pé, você vai ficar de pé e vai andar. Porque Deus é fiel para isso. Nosso Deus, Ele cura. Ele cura. Aquele homem que jazia há vários anos, 38 anos, que ele ia na Porta Formosa, no tanque de Betesda, ele não andava, ele não tinha cadeira de roda para ele não, mas sempre tinha alguém que teria que colocar ele ali, como aquele outro também, aquele outro que teve que ser levantado no telhado da casa de Jesus e ser descido na frente de Jesus para ser curado. Mas no tanque de Betesda, aquele homem ele já estava desiludido, porque ele sabia que aquela água ia agitar, mas ele nunca conseguia entrar, e só o primeiro que era curado. Então ele, já desanimado, triste, cansado, aí ele vê do lado dele um homem e fala: e aí? Quer ser curado? Você quer ser jogado nesta água? Eu. Já há 38 anos que eu tento. Tem muito tempo que eu tento isso, mas não consigo. Estou aqui. Mas você quer ser curado? Quero. Então levanta, toma a sua cama, levanta, toma a sua cama e anda. Ele não quis saber quem era que falou aquilo. Ele só fez o quê? Ele só tomou posse. Não é isso? Ele não conhecia Jesus. Mas como falou, levanta, toma a tua cama, a sua cama e anda, ele falou para já. Ele não quis saber se era sábado, se era Jesus. Ele só sentiu virtude e se levantou. Então nada é impossível ao que crê. Amém? E Deus Ele só faz quando Ele vê a nossa fé intacta, a nossa fé tinindo, a nossa fé rompendo. Porque sem fé o que é? Impossível agradar a Deus. E aqui ele fala algumas coisas sobre a fé. E hoje você tem que sair daqui com essa fé intacta, com essa fé polida e ela garantida na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler o primeiro versículo. Deixa eu ver pelo lado esquerdo. Ó insensato Gálatas, quem nos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de Deus, que em Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Olha só, Senhor Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, queremos te agradecer por este momento e dizer que somos o Senhor é Deus e não há Deus fora do Senhor, que as nossas vidas elas têm que estar movimentadas por esta água do tanque de Betesda, porque ela já estando movimentada, ela vai ser curada cada dia, porque quando o anjo movimentava as águas, quem mergulhava pelo primeiro era curado. Então que nós estejamos nesta água do tanque de Betesda, esperando ser movimentada para sermos curados de alguma coisa a cada dia. Porque hoje essa água ela representa Jesus. O tanque de Betesda simboliza a fé, o poder de Deus, que se manifesta em todo instante. Eu creio, Deus, eu creio que hoje, nesse instante, muitas vidas estão sendo curadas. Aleluia. Muitas vidas estão sendo libertadas. Porque como morre a cada minuto uma pessoa e nasce também uma, eu creio que a cada minuto uma pessoa é curada em nome de Jesus. E esta é a nossa fé nesta noite. Esta é a nossa fé. E por isso o Senhor nos deu esta palavra, para que ela continue sendo lâmpada para nossos pés
sendo luz para os nossos caminhos. E que nós continuamos, porque se nós acharmos que somos grandes, nunca vamos ver o seu poder se manifestar. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, e que todos digam, amém. Podeis assentar. Agora peço-lhe que você preste bastante atenção. Peço-lhe que preste bastante atenção na leitura, porque a leitura vai ser maior, ela vai ser mais explicativa do que eu vou falar. Então, se você prestar atenção na leitura, você vai entender o que Paulo, o que o Espírito Santo, através de Paulo, quis dizer com o povo de Gálatas, o povo da Galácia. Vamos lá. O 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você pode perguntar no seu irmão: você recebeu o Espírito de Deus pela obra da lei ou pela fé? Fala para o seu irmão. Pela fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? De Abraão. São filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a quem? Abraão. Há centenas, milhares de anos antes do Evangelho ser pregado, Deus pregou o Evangelho a Abraão. Que coisa linda. Olha, isso? O que está dizendo alguma coisa aí? Está dizendo? A palavra. Então, bom. Todas as nações serão o quê? Bendito. Fala assim, você é bendito em Abraão. Fala você é bendito em Abraão. Claro que é Jesus Cristo, mas Abraão, ele recebeu, o primeiro a receber, a ouvir o Evangelho, foi Abraão. O seu nome nem era Abraão ainda, era Abrão. Depois Deus muda o nome deste homem. E vamos lá. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a palavra que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, versículo 15. Como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem acrescenta. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua descendência, e é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio
430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu como, igreja? Gratuitamente a quem? Abraão. 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa, das transgressões, até que viesse, o quê? A posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada a quem? Fala assim, você é um desses. Mas, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos o quê? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de professores, como a lei. Amém? Glória a Deus por isso. Terminamos? 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 Não, só começamos. Glória a Deus por isso. Eu faço questão de ler tudo para que nós entendamos. Paulo, quando ele foi pregar na Ásia, ele encontrou na Macedônia, ele encontrou muitos adversários. O interessante é que os seus adversários nunca eram gentios, nunca eram os ímpios gentílicos, mas sim os judeus. E sim, aqueles que esperavam a promessa, esperavam Cristo, mas não cria que esse Cristo, que esse Jesus, que veio pobre, filho de um carpinteiro, morava em Nazaré, poderia ser o rei que os libertaria da mão dos opressores. Só que os judeus estavam esperando um Salvador, um guerreiro, que teria uma espada, um trono, um exército como Davi. Porque os profetas comparavam Jesus, o Messias, que Jesus quer dizer Salvador. Jesus é uma mistura de palavras, porque no grego a palavra Jesus é Iosos, em hebraico Yeshua ou Josué. Essa palavra Jesus, ela foi uma misturada tremenda, mas não é grega essa palavra, porque a grega é Iosos. Mas só que eles estavam esperando esse Iosos, ou esse Yeshua Mahashiach, um poderoso, um forte. Mas eles não leram o que disse Zacarias, o profeta, sem beleza, sem formosura. E eles não entenderam nada, até hoje não entendem. Até hoje os judeus querem o Messias.
E ele já veio há 2013 anos. Tadinho. Talvez, sem querer, possa estar um judeu me ouvindo, que não seja messiânico, porque se for messiânico, ele entende. Me vendo e me ouvindo, não está só me ouvindo, mas está me vendo. Me assistindo é melhor, fica mais bonito. Será que ele está me assistindo ou está me vendo só? Porque assistir é parar, de repente só está me vendo. Não quer nem me assistir direito. Mas é a pura verdade. Paulo, doutor dos judeus, dos fariseus, foi perseguido de uma forma terrível. E era o perseguidor da igreja, e ele tinha a sua formação, o seu mestre era um dos mais importantes, Gamaliel. Ele prendia os cristãos, ele fazia questão de botar os cristãos na cadeia. Ele era fiel à doutrina, fiel à disciplina. Mas ele fala que ele fez tudo isso por ignorância. Mas cada vez que ele falava, pior ficava a sua situação. Porque Jesus disse que esses ouviriam, mas não escutariam, não atentariam. Porque os seus corações estavam o quê? Entenebrecidos, endurecidos. E eles não queriam ouvir, não queriam aprender. Viam, mas não estavam vendo nada. Ouviam, mas não estavam ouvindo nada. Porque às vezes nós não queremos ouvir. Muitas vezes não queremos assistir. Às vezes não queremos ser convencidos também. Porque achamos que vamos recuar, retroceder. Por isso que ele falou para Nicodemos: Nicodemos, tu entende? Tu pensas que entende muito. Tu não entendes nada. Tu não conheces as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Como posso eu voltar para o ventre de minha mãe e nascer de novo? Sai da carne. E Nicodemos sai da carne. Entendeu que Jesus era o Senhor, que Ele era o Messias, Ele era o Filho de Deus, que os profetas profetizaram. Porque Deus, Ele é tremendo, Ele não deixa as coisas muito fáceis para aqueles que têm o coração duro. Preste atenção numa coisa, olha, presta atenção no que Deus quer falar para você. Homem de coração duro, Deus não deixa as coisas fáceis para homem de coração duro entender. Porque havia uma tradição que Nazaré não vinha nada de bom, não havia profeta em Nazaré, quanto mais o Messias. Mas mal eles sabiam que Jesus não era de Nazaré. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu onde? Belém. Belém é onde? Era onde? Judá. Porque todos sabiam que o Messias viria de Judá, da tribo de Judá, da tribo de Davi. Jacó disse: Judá, o cedro não sairá da sua tenda. Só que o cedro, só quem tinha era rei, imperador, faraó. E o cetro de Jesus não era um cetro
terreno, era espiritual. Então Jesus, ele não se deixou levar. Ele mostrou um reino diferente do reino que os judeus estavam esperando. Ele nos mostrou um Messias diferente do que o judeu estava esperando, porque o judeu estava sendo massificado, roubado. É igual quando os portugueses vieram ao Brasil e tomavam a riqueza, levavam a riqueza toda do Brasil, ouro, prata, o pau-brasil, e que maravilha. E eles estavam sendo até roubados pelos seus próprios compatriotas, que eram os publicanos. E aí veio Paulo, pregando o Evangelho, aquele que perseguia, pregando boas novas, dizendo que Jesus era o Senhor, aquele que o judeu crucificou, que o sumo sacerdote, Ananias, ele acabou com a vida dele, aquele que o povo disse: crucificam, crucificam, crucificam. E escolheram quem? Um ladrão, um assassino ao invés. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, porque ele tinha que subir o madeiro. Ele tinha que se tornar maldição. Então, antes disso, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito e eles aprenderam tudo de errado. Eles muitos adoravam os deuses do Egito e eles se misturaram, eles se casaram com egípcios. Então eles não tinham uma direção. E Deus, sabendo disso, ele sabia que eles não conseguiriam ir. E se eles entrassem na terra prometida que ele prometeu ao crente Abraão, que foi o primeiro a ouvir a palavra de Deus, ele ouviu o Evangelho, quer dizer, as boas novas, creu Abraão, isso foi imputado por justiça. Então Abraão, que era Abrão, pai grande, Abrão significa pai grande, Abraão, pai de multidões. Ele creu, como você está crendo, mas se você está crendo, irmão. Está crendo. Mônica, você está crendo, Mônica? Porque se você crê, Deus pode fazer um milagre. Aleluia. Se você crê, você vai pegar a cadeira nas costas, sua cadeira de roda, e vai levar, e ela nunca mais vai levar você. Aleluia. Está escutando o que Deus quer dizer? Ele quer tirar as camas das tuas costas e as cadeiras de roda para você não precisar andar. Não ser conduzido, mas conduzir. E Abraão, ele creu e foi o primeiro. E nele, Deus faria uma grande nação e levaria o seu povo ao repouso. Você sabe quando Deus falou no sétimo dia que ele ia se repouso? No sétimo dia todos repousarão porque ele descansou. Esse repouso do sábado, que essas pessoas elas ficam ali batendo, são no sentido figurado. Porque lá em Hebreus diz que o repouso mesmo ainda não chegou. O repouso que o Senhor falou, o descanso que o Senhor falou, não é esse repouso do sábado, não. Isso é figurado. Por isso que foi inserido na lei. Porque ele diz em Hebreus que todos que não obedeceram não entraram no repouso, que era Canaã, física, sentido figurado. Então Deus, quando viu que aquele povo estava muito misturado
misturado com coisas ruins, misturado com doutrinas carnais, doutrinas de demônios, adorando deuses estrangeiros casados com o povo de Deus. Então, quando eles saem do Egito para a terra prometida, para o descanso, para o repouso físico, Deus prepara Moisés, leva-o para o monte Horebe, que ele disse para ele que levaria ali, e faz uma lei transitória. Uma lei transitória, uma lei que não ia terminar, ela tinha um tempo de início, um tempo de término. Para quê? Para que o povo, quando entrasse na terra prometida, não vivesse de qualquer maneira. E ele deu as leis originais. Não matarás. Primeiramente o quê? Somente a Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Não farás nenhum tipo de imagem, não adorarás, nem se prostrarás. Imagens de pessoas ou de seres, vou botar assim, celestiais, seres do céu, da terra e debaixo do mar. Não adorarás, e nem prostrarás, e nem prestarás culto. Amém? Amém. E aí na quinta, honra o teu pai, honra a tua mãe, e aí sucessivamente as 10 leis. Mas não houve só 10, não houveram só 10 leis. Essas foram originais. Mas houveram muitas leis complementares. Muitas. Ao ponto de Moisés ter que ficar 40 dias. Mas o povo era obstinado, escuta só, quero falar para você, que o povo era obstinado a viver uma vida totalmente carnal. E ele prometeu que viria um cordeiro. Aqueles que pecavam, a não ser pecado de morte, como o adultério, o assassinato. Se o assassinato fosse comprovado que foi proposital, aquela pessoa tinha que morrer. Apedrejada, como também os adúlteros. Mas outros tipos de pecado, o sangue do cordeiro, ele todo ano, dia da expiação, bode, cordeiro, era esfriado, aspergido, e todo o pecado de Israel era perdoado. Uma coisa transitória e física, porque todo ano eles tinham que fazer isso. Era como aio, era como se fosse professor. A lei, ela conduzia o povo a dizer que era errado. Se não houvesse lei, ninguém dizia que a pessoa estava errada. Então Deus fez a lei que todos entendessem. Fazer isso é errado. Roubar é errado. Matar é errado. Cobiçar é errado. Só que haveria um tempo que a lei, essa lei, ela não teria mais força como antes. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse que a lei e os profetas vigoraram. Quer dizer, tem um tempo para acabar. Até João. Hoje o homem entra com o esposo. Ele se esposa em Cristo Jesus. E aí Paulo, ele fala isso. Que Abraão, antes da lei, ele ouviu o Evangelho. Abraão não viveu a lei. Não viveu a lei, mas viveu na obediência. A gente
não precisa viver na lei para obedecer. E Paulo fala para Timóteo, escuta só quem está lendo, Paulo fala para Timóteo que a lei é boa para quem? Para quem a lei é boa, Diácono Rude? Ela é boa para quem faz o mal. Ela é boa para os ladrões, para os assassinos, porque ela diz que ele está errado. Mas a lei não é daqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles já foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o pecado não habita mais na vida dele. E ele dá os mandamentos, vou dar para vocês. Jesus disse isso. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Só que os Gálatas, que era o povo da Galácia, eles entenderam, compreenderam, porque foi pregado o Evangelho dessa forma, que eles não precisavam ser circuncidados. Porque quando Deus fez a Abraão a promessa, então toda criança, todo filho homem, quando chegava a 8 anos, tinha que cortar o seu prepúcio, o seu cabrestozinho. Só que depois em Cristo Jesus, quando aquele sangue foi derramado, a aliança ficou naquele sangue. Então a circuncisão não era mais física, e sim espiritual. A circuncisão tinha que ser onde? No coração, na alma. A incisão tinha que ser na alma. Agora você é um escolhido de Deus, você agora é um filho de Deus. Amém. Mas se você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. E quem é filho de Deus, ele tem postura de filho de Deus. Ele tem atitudes de filho de Deus. Porque os que ficaram também no deserto eram também filhos de Adão. E muitos não entraram no repouso. Porque foram desobedientes. Você quer ver uma coisa que Deus não agrada no homem? É a desobediência. O homem ele paga um preço terrível por ser desobediente, principalmente desobediente à palavra de Deus. E aí os Gálatas, a igreja da Galácia, chamada Gálatas, quem nascia na Galácia era Gálatas. Os Gálatas vieram judeus enchendo a cabeça deles da circuncisão, das coisas da lei. E quando Paulo chega e vê isso, ele chama: por que vocês estão tão insensatos? Quem vos fascinou mostrando algo que já não tem mais valor? Algo que já passou, é transitório. Agora temos que ver aqui por onde? Por quê? Para quê? Por fé, para fé e pela fé. Abraão, ele só recebeu tudo aquilo porque ele creu. Quando Deus disse para ele: sai da tua parentela que eu vou lhe dar um filho, até aquela idade ele não conseguia ter filho. Mas quando Deus deu um filho a Abraão, ele não tinha mais condições de ter filho. E eles ficaram, esse povo aqui, ficaram muito conturbados, como muitos crentes ficam. Meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Porque você saiu da direção de Deus. Eles tinham que se posicionar. O que ele quis dizer para eles? Posicionam-se diante de Deus como um filho de Abraão, na fé, pela fé e por fé. Assim você vai agradar a Deus. Eu digo para você nesta noite, não importa a situação que você se encontra,
Não deixa ninguém fascinar a sua alma. Não deixa ninguém dizer que você não vai conseguir ou você está tomando uma atitude errada. Se você está crendo e vivendo o Evangelho. Se você está na obediência de Deus. Agora, se não tiver, entra na obediência de Deus ainda hoje. Se você quer ver Deus agir, se você quer ver Deus agir na sua vida tremendamente, pela fé, na graça, que hoje a graça abunda, mas não quer dizer que o homem vai viver na desgraça. Somos salvos pela graça, mas mediante a fé. E a fé, como Paulo fala, ela nos dá a direção, ela nos dá o norte, ela nos dá uma vida regrada, uma vida absoluta em Deus e não dissoluta. A fé nos faz dizer não para o pecado, dizer não para as coisas que não são de Deus. Amém? É evidente que o versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Que coisas? Se o homem viver pela fé, ele viverá da fé. Se o homem viver da lei, viverá da lei. E pela lei, ninguém será salvo, porque ninguém cumpre todas as leis. Mas não quer dizer que eu vou andar fora da lei só porque eu sou de Deus. A Bíblia diz que quem faz isso nunca conheceu a Deus. E no capítulo 7 de Mateus diz: apartai-vos de mim, vós que eu não vos. Por quê? Porque nunca viveu pela fé. Porque a fé, ela nos dá uma direção. A fé, ela nos coloca na vontade de Deus e na obediência de Deus. A fé, ela não traz dúvida no nosso coração. A fé, ela faz como Josué e Caleb. Os outros 10 que foram vigiar a terra, e os outros 10 disseram: não dá para nós entrarmos lá, porque só tem gigantes. Mas Caleb e Josué disse pela fé: olha Caleb, eia, subamos e possuamos, porque Deus vai nos dar. Uma interjeição. Ali, Caleb usa uma interjeição, meu irmão. Uma certeza. Dele. Era algo pessoal dele. Não adianta eu pregar. É você que tem que fazer uma interjeição e dizer: eu creio. Porque é pessoal. A fé é pessoal. Então não adianta, eu prego para todos, mas nem todos vão me ver, nem todos vão ver a glória de Deus se manifestar, porque se deixa levar, se fascinar. Hoje alguém fala uma coisa, você crê naquilo. Hoje tem pessoas que são assim, elas preferem acreditar nos popstar da televisão. Aquilo que fulano que é famoso fala, do que o bispo pequenininho, que não é o Macedo não. O bispo não chama de Macedo, mas não é não. É o Antônio. Aqui! Eles não pagam pela sua vida. Quer ver uma coisa que eu acho terrível? Muitos crentes ajuda o Everett Soares, ajuda os Gideões, ajuda um montão de programação na televisão. Mas quando na igreja dele o pastor pede para ajudar, ele não tem. Que coisa de louco. Não, ele está no lugar errado, não. Ele tem que ir para a igreja que ele abençoa. É verdade, sempre crê que aquele ali, o meu programa tem que ficar no ar. E o pastor dele nunca vai chegar lá no ar. Por quê? Porque ele não é fiel à sua congregação. Ele não é fiel
da sua congregação e dar mais crédito a esses homens do que aquele que paga o preço pela vida dele, só porque ele tem nome. Mas o que eles pregam, nós também pregamos. Só existem duas verdades absolutas na Bíblia. Que é isso, bispo? Uma, que Jesus Cristo é o Senhor. Duas, que Ele vai dar a vida eterna. Aleluia. As outras coisas são hermenêuticas. São interpretações. Certo? Jesus é o Senhor. Amém. Salva, cura, liberta. Amém? Amém. Então há uma só verdade absoluta. Nem a verdade absoluta que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uns que não creem nisso, diz que é um só, outros creem que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nem isso é absoluto. A única coisa que é absoluta na Bíblia é que Jesus Cristo, Ele é o Senhor para nós. Isso, para nós. Que salva, que cura, que liberta. São interpretações. São hermenêuticas. Porque a Bíblia na exegese é uma coisa só. Mas na hermenêutica, aí ó, não vale uma coisa. É complexa. Chega a ser complexa. Então não adianta. Só porque tem muita fama, não, meu irmão. São os aios. Os aios acabaram. Agora temos que ser movidos pelo Espírito Santo mediante a fé. Amém? Amém. Então você tem que dar crédito à palavra que está saindo do altar agora. Aleluia. Não importa que seja um homem famoso, um homem que todo mundo conhece, que é doutor, que fala bonito, tem eloquência, usa gramática como para falar o que ele é, fica meia hora dizendo o que ele é. Doutor, bacharel, cientista, para Deus não é nada. Porque Pedro não tinha nada disso. E também não ficou debaixo de nenhum apóstolo. Como Paulo disse que não ficou, Pedro também não ficou, não. João também não ficou, não, irmão. E não tinha a instrução que Paulo não tinha, não. Porque pregava pelo Espírito. Aleluia. Amém? Ó, Galatas, não deixa ninguém passar por você. Não deixa ninguém confundir você. Não olha para ninguém. Não tenta olhar para a vida de ninguém. Porque não faz o que é certo, como tem que se fazer. Olha para Deus. Olha para os bons exemplos, não para os maus exemplos. Porque você vai encontrar bons exemplos. Amém? Amém. Então ali, tinha pessoas que queriam confundir o povo da Galácia, a igreja de Gálatas. E Paulo fala, não façam mais isso. Vocês estão como Abraão, vocês são filhos de Abraão. Vocês estão crendo na fé. Então se posiciona. Você que está aqui hoje, se posiciona na fé em Jesus Cristo. Você só vai vencer nesta fé. Essa situação só vai mudar na sua fé. Não deixa que nada que seja ou que venha querer fascinar você, venha impedir de você crer que Deus vai fazer. De que Deus, Ele já fez na sua vida, quando Ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer por nós, numa morte de maldição. Ele se fez maldição por nós, para que nós vivêssemos na bênção diante dEle. Então se levante do chão, erga a sua cabeça, porque derrota não é coisa de cristão. Aleluia. Não olhe a circunstância, meu irmão, que Deus quer falar para você. Não olhe a circunstância, porque quando você olhar a circunstância, meu irmão, o inimigo vai usar alguém para tirar a sua fé, para tirar a sua alegria, para dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você olha para o autor e o consumador da sua fé, que é Jesus Cristo,
Você começa em você a nascer algo de tremendo, que vem fortalecendo a sua alma, o seu interior. E a fé, ela é assim nas nossas vidas. Quando a gente começa a deixar a fé crescer, amadurecer em nossas vidas, nós vamos ver os frutos dela. Aleluia. Nós vamos ver os frutos. Cristo nos resgatou, 13, da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa de quem? Da carne? Não. É do Espírito, irmão. Escutou, Mônica? Tem que nascer dentro de você, dentro da sua alma, do teu mais íntimo, e você começar a viver isso. É uma coisa assim contagiante no bom sentido. Inspirador, essa é a palavra melhor. Inspira, meu Senhor, eu sei que eu estou desse jeito, mas tu pode começar agora a colocar vida. Onde não há vida? A palavra certa é essa, você fugiu. Estímulo. Escutou? Vai começar a estimular os seus nervos. Está vendo? Ela entendeu. Voltar ao primeiro. Aleluia. Depois da dúvida de Naamã, ele entrou na insistência. Insistência é ter estímulo. Já viu quando somos naturalmente? Ela fica sem quê? Sem estímulos. O sangue para de correr por alguma coisa, pelo erro, alguma lesão. Mas Deus começa, escutou? Estimular. Bispo, não me dá esperança. Como que eu não vou dar esperança se ela já está em você? Eu não vou colocar nada em você que já está. Não é verdade? A esperança de uma mudança, seja qual for. Porque para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para terminar, o rico, o mancebo, Lucas diz que ele era príncipe. Ele perguntou: o que fazer para herdar a vida eterna? Não, segue as leis, desde pequenininho. Então você quer ser, como é que se fala? Salva. Puro. Quer ser perfeito? Mexeu logo na viridinha dele. Quer ser perfeito? Quer. Venda tudo que tens, Deus pobres e siga. A Bíblia diz que ele se entristeceu, se amuou, deu as costas, foi embora. E Jesus indaga. Jesus não fala, ele só indaga e diz assim: quão difícil é o rico herdar o reino de Deus. Os discípulos ouviram, os apóstolos: mas peraí, se é difícil, então quem vai entrar? Não é possível. Aí ele fala: para o homem é impossível, mas para Deus Nada é impossível. nada é impossível. Diga para você mesmo: para Deus nada é impossível na minha vida. Para Deus nada é impossível na minha vida. Para Deus nada é impossível na sua vida, irmão. Deus quer formar caráteres.
Aleluia. Forjar caráteres cristãos. Está entendendo isso? Viver pela fé, na graça. Tem muitas pessoas confundindo a graça e vivendo na lei. Como assim? Se o cara vive pecando, escuta só você que diz que vive pela graça, e anda pecando, enchendo a cara, fazendo o que quer, você nunca conheceu a graça de Deus. Porque a graça de Deus nos livra de tudo isso. A graça de Deus, ela faz a nossa fé viver em prática. E pela fé, nós não andamos segundo a carne, segundo o pecado, segundo a lei. Ninguém, porque o professor diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer, não é isso? O professor ensina. A lei ensinou até um certo tempo. Hoje, o Espírito é que ensina. Aleluia. Hoje, a graça é que ensina. Ninguém que diz viver na graça vive numa vida errada. Vive segundo a carne. Porque Deus nos trouxe para a graça, para que a lei não tivesse mais força sobre nós, que dizia, tu matarás, tu morrerás. Hoje não preciso ouvir isso. Ninguém precisa, o que mal dizer, que ninguém mais precisa nos ensinar isso. Porque já sabemos disso, ficou e salteado. Hoje é pela fé que nos conduz, nos dá um norte, uma direção, nos faz vencedor. Amém. Amém? Amém. Liberte-se disso. Aleluia. Liberte-se dos raios da lei. Porque quem está no Espírito observa as leis e não transgride. Aleluia. Amém? Amém. Quem está em Cristo observa as leis e não as transgride. Vamos parar por aqui, que o tempo já se escuta. Então se posicione ao Gálatas. Não fica abatido por situações que você tem passado. Levanta a sua cabeça, usa a sua fé em Cristo, se posicione em Deus, usa a sua boca como profeta, como aquele que tem a vida em Deus, declara e profetiza no nome de Jesus a sua vitória, mediante a fé, que tudo vai mudar. Aleluia. Eu creio nisso. Até a vida do Senhor, pela fé, muitas coisas vão mudar na minha vida. Amém. E eu vou cantar, você que está me assistindo, se ficou até agora, está me assistindo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Quando eu colocar a minha fé em ação. Aí depois vai assim, canta assim. Já deu tudo certo. Por quê? Por que já deu tudo certo? Já deu tudo certo. Porque eu coloquei a minha fé em ação. Já deu tudo certo. Glória a Amém, Deus. igreja? Amém. Quer que dê certo? Amém. Irmão, a gente só é enganado se a gente quiser. Amém? Amém. Porque há o Espírito Santo dentro da sua vida. Não deixa nada nos fascinar. Amém? Quem vos fascinou a insensato Gálatas, que vocês estavam andando na graça, agora está voltando para a lei. Vocês não conheciam a lei? Quem foi o louco que quer que vocês vivam pela lei?
A lei é para quem não vive a graça. Porque quando eu passo para o policial ali, certo? O policial é a lei? Hã? Quando passa um canguru, uma viatura ali, eles são a lei? Eles são a gente, né? Eles estão tentando que as pessoas cumpram a lei. Amém? Amém. E aí ele passa, você passa, você está devendo alguma coisa? Quem não está devendo faz o quê? Vai passar o quê? Normal. Tranquilamente, não é isso? Mas aquele que transgride, tem que se esconder da lei. Então Paulo fala, Timóteo, estamos na graça. E quem está na graça, vive a graça de Deus e a lei está nele. Amém? Então, é só para quem não tem o Senhor Jesus, que está no mal, que vive no mal. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem? A Bíblia diz: não há o justo homem na terra e que faça o bem. Não há o justo homem sequer na terra. Pela lei, nenhum homem será salvo. Nenhum. E ninguém cumpre a lei toda. Ninguém cumpre a lei toda. Amém? Amém. Mas quem é praticante do pecado nunca conheceu Jesus. E a lei é boa para ele. Amém, igreja? Amém. Para você e para mim, a lei não é boa. Por quê? Porque estamos na graça. E estando na graça, vivemos pela fé. E se vivemos pela fé, vivemos na obediência, não na desobediência. Vivemos a palavra, amém, igreja? Aqui, ó. Viva a palavra. Amém? Que aquele que ama a Deus e o próximo, ele sai em toda a lei. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Amém. Somos salvos pela graça mediante a fé. Sem fé, ninguém é salvo. Há um medianeiro. A Bíblia fala do medianeiro. Aquilo que media. Jesus é o medianeiro? Pode ser. Mas a fé também, né? É mediante a fé. Amém? Eu dei uma salva de palmas para o Senhor Jesus.